Estamos mais uma vez aqui, conforme prometido, aqui no grande evento do Tech Insight by ADF, onde estamos a tratar sobre inteligência artificial, futuros do negócio, dados e entre outros conteúdos. E conforme nós prometemos que traríamos mais uma individualidade, é desta forma que trouxemos aqui no nosso podcast o Felipe Retzky. Ele que é o diretor-geral da ETIC, que na verdade é alguém já daqui da casa. O Felipe é da casa. Então não há muito se falar quanto à pessoa dele, porque é alguém já muito conhecido quanto aos nossos seguidores e quase todo o mercado de TI a nível de Angola conhece muito bem o Felipe. Então, Felipe, sobre o grande evento que está a decorrer neste momento, o que é que tem a dizer? Sei que passou há bem pouco tempo num dos painéis sobre inteligência artificial e futuro dos negócios. Como é que vê o futuro dos negócios com o uso da inteligência artificial? Primeiro, o portal de TI e a Mango Brain estão de parabéns por fomentar um evento de tão alta qualidade sobre os temas que têm crescido muito no contexto mundial e nacional, que é a ciência de dados e a inteligência artificial. Na nossa opinião, quando nós falamos de inteligência artificial, é muito fácil que a discussão deixe de ser técnica e se torne filosófica. Né? E eu acho que o nosso papel como pessoas técnicas e empresas de tecnologia é sempre fazer com que a consciência das pessoas seja voltada novamente para o que é, de facto, o aspecto técnico da coisa. Né? E quando nós falamos do aspecto técnico da coisa, quando falamos de inteligência artificial e ciência de dados, essencialmente estamos a falar que nada mais são do que softwares de computador que, entre aspas, engolem uma quantidade de dados que tem crescido muito, e é isso que, de certa forma, torna um pouco assustador o contexto, não é? Porque cada vez mais estamos a crescer muito, temos um volume de dados adquirido muito grande, processado muito grande, e que gera modelos e resultados impressionantes. Exatamente. Né? E daí começam as discussões filosóficas sobre o futuro da humanidade, sobre o que talvez a ficção científica durante algum tempo tentou nos colocar na cabeça, que talvez acabaria com o mundo, né? Certo. Então, essa questão disse que vai se tornando mais filosófica do que técnica. Tem uma tendência, sim. Claro, e a nossa abordagem aqui tende a ser mais técnica, ou deve ser mais técnica. Com certeza, deve ser mais técnica. Então, tecnicamente falando, o que é que nos espera o setor do negócio, o tradicional que nós conhecemos? Qual é a perspectiva para daqui a 5, 10 anos? Por exemplo, vamos estar a um cenário em que, por exemplo, para alguém ir fazer um pedido de crédito bancário, terá que depender da decisão de uma máquina para definir ou não se aceita o crédito ou não. Esta é uma questão muito debatida, muito discutida. Estamos à espera disso para daqui a 5, 10 anos? Eu acho que nós podemos responder essa sua pergunta com uma outra pergunta. Há 5 anos atrás, falava-se muito ou pouco sobre inteligência artificial? Falava-se muito. Falava-se muito. Usava-se muito? Não. Usava-se pouco? Não. Hoje, nós temos a inteligência artificial como algo do nosso dia a dia. Estamos a promover um evento numa área nobre da cidade, do país, com individualidade sobre os múltiplos temas. Exato. E estamos aqui a falar sobre inteligência artificial e ciência de dados. Isso tem um motivo, né? Estamos a fazer isso porque a inteligência artificial já é algo real, é algo que nós usamos no nosso dia a dia. Então, daqui a 5 anos, na minha opinião pessoal, é inevitável que vai ser ainda mais utilizada. Nós vamos usar ainda mais as ferramentas com inteligência artificial. Há alguns anos atrás, nós fazíamos slides no PowerPoint, por exemplo, e tínhamos que buscar imagens na internet e tudo mais. Hoje nós colocamos o tópico do slide e o próprio PowerPoint já nos sugere uma imagem. Estou aqui a dar um exemplo de inteligência artificial básica. Exatamente. Né? Os nossos corretores ortográficos, que muitas vezes viram motivo de piada ou de raiva da pessoa que utiliza, né? Não era isso que eu queria dizer. Mas é um modelo de inteligência artificial. Até coisas muito avançadas, como nós podemos utilizar, podemos observar em contextos como o ChatGPT, e muitos outros, né, que criam respostas que nós chegamos a duvidar se são mesmo
computadorizadas, né? Certo. Se não é um humano que pediu para que aquela resposta fosse dada. Então, eu gostaria sim que daqui a algum tempo nós dependêssemos cada vez menos de humanos para fazer funções que humanos não precisam fazer. Epa, esse tema é polêmico. Sim, é polêmico, é muito polêmico. Entretanto, eu acredito que o ser humano ele foi criado para fazer coisas grandiosas. E escrever documentos repetitivos todos os dias, na minha opinião, não são grandes conquistas grandiosas. E eu acho que para aí que existe a inteligência artificial cada vez mais avançada. Então, vou dar um exemplo que eu até dei durante o painel. Eu sinto-me confortável se um modelo de inteligência artificial ajudou alguém a chegar em um diagnóstico sobre mim mesmo. Por quê? Porque eu sei que ele comparou aquele meu exame laboratorial, por exemplo, com talvez milhares ou milhões de exames parecidos para poder dar uma sugestão quanto a possível resposta. Agora, não quer dizer que eu vou confiar plenamente na resposta eletrônica e não vou ouvir o meu médico. Não é? Então, o médico ele nunca vai deixar de existir, até porque nesse exemplo específico da área da saúde, a clínica é soberana dentro da medicina e quem pode clinicar é um médico. Entretanto, ele ter uma ferramenta que vai ajudar no diagnóstico, dá facilidades para ele e dá tranquilidade para mim. Porque não é uma opinião única. Talvez aquele meu exame que seria visto por uma única mente, com o uso de inteligência artificial, pode ser correlacionado, cruzado com milhares ou milhões de resultados parecidos para poder dar uma tendência. Então é isso, eu acho que daqui a 5 anos nós vamos estar a usar ferramentas de inteligência artificial no nosso dia a dia de forma ainda mais transparente do que nós fazemos hoje. E essa perspectiva para daqui a 5, 10 anos, acompanhando ou comparando com a própria infraestrutura tecnológica, que são o suporte para a inteligência artificial, achas que estão no mesmo nível de execução ou de concepção? Está-se a preparar a base de infraestrutura para dar esse salto? Por exemplo, na questão do futuro dos negócios, está-se a preparar a infraestrutura para isto? Tá, e aqui nós temos que lembrar de um facto importante, que nós não podemos ter preconceito quando nós falamos de inteligência artificial. Né? Porque muitas vezes é aquela pergunta, mas será que isso roda no território nacional? Será que isso está aqui em um data center do território nacional? Não está e não vai estar durante bom tempo. Assim como não está, dando o exemplo que eu dei dentro do painel, o Microsoft Office é usado por todo mundo, ou muita gente no dia a dia, todos, né? E ninguém se pergunta se esse software está sendo feito em Angola ou está sendo feito lá nos Estados Unidos, mas usa todos os dias. Por quê? Porque ele funciona bem e acabou, funciona bem. Os meios justificam o fim. Essa é uma afirmação complicada, mas o que eu quero dizer nós não precisamos ter estruturas altamente avançadas que vão rodar supercomputadores para que nós usufruamos da tecnologia da inteligência artificial. É isso que eu quero dizer. Então, hoje, a inteligência artificial já é uma realidade. Nós temos grandes operadores de tecnologia mundiais, como o Google, como a Amazon, como a Microsoft, entre outros, que têm capacidades computacionais distribuídas por todo o mundo, que são altamente expressivas, são enormes e que gradativamente vão chegar provavelmente a todos os países importantes. Né? E Angola é um país importante para o continente, mas nós não podemos ter o preconceito de achar que nós temos que criar as próprias infraestruturas, senão é mais ou menos aquilo de dizer que eu não vou utilizar cloud porque eu quero ter certeza de qual é o servidor que roda o meu software, né? Epá, será que faz algum sentido nós nos preocuparmos com isso ainda hoje? Epá, pode ser que talvez em alguma área específica da sociedade, da economia, sim, mas não para todas, né? E nesse caso a segurança também é fundamental. Fundamental, claro. E levanta-se muito a questão da ética, né? Sim, levanta-se. E para os negócios, sabe que negócio é negócio. Sim. E nem sempre a questão ética é levada a sério, não é? Então, essa preocupação da ética, a própria inteligência artificial, que muitas das vezes, conforme eu disse no princípio, é vista como sendo uma questão filosófica. E se a ética for violada, não há possibilidade das pessoas ficarem cada vez mais céticas quanto ao uso dessas tecnologias com base em inteligência artificial, quando a questão da ética é violada, por exemplo?
todas as vezes que nós introduzimos temas diferentes ou novos dentro de um contexto humano, a nossa tendência humana é duvidar daquilo, muitas vezes é negar aquilo, atacar aquilo, né? Do mesmo jeito que foi quando chegaram as telecomunicações móveis e alguém achou que um dia aquilo colocaria em risco outras indústrias, como a das cartas, dos correios, etc. Não colocou, pelo contrário, modernizou aquela indústria, né? E do mesmo jeito vem a inteligência artificial. Agora, assim, eu dou muito esse exemplo que eu aprendi e repasso. Assim como um bisturi pode ser utilizado para curar, ele pode ser usado para matar. Exatamente. Né? Assim acontece com qualquer ferramenta, né? Uma arma de fogo pode ser utilizado para proteger alguém, garantir a integridade física, como também pode ser utilizado para cometer um assassinato. Então o problema normalmente não está na ferramenta, está no uso que aquela ferramenta é feito. Né? Como é feito o uso daquela ferramenta. E isso tudo para dizer o quê? Temas éticos vão estar relacionados a dois aspectos: a como nós alimentamos os dados que a inteligência artificial usa e como nós programamos a inteligência artificial para ser trabalhada, né? Para funcionar. Ou seja, volta ao dilema de nós criarmos métodos para contrapor eventuais riscos. Mas temos que lembrar, de novo, o debate não é filosófico, é técnico. Exato. Inteligência artificial são conjuntos de software de computadores que são utilizados e, se bem utilizados, podem fazer coisas maravilhosas na sociedade. Exatamente. E ainda continuando sobre o futuro dos negócios, a questão de partilha de informação, partilha de dados a nível institucional e também o tratamento de dados a nível institucional, vê que é uma das bases para também esse salto. Por exemplo, eu tenho uma informação útil e o Felipe precisa desta informação. E apesar de sermos concorrentes, entre aspas, eu posso disponibilizar essa informação. O segredo está neste cenário para termos uma economia, não é? A tal economia digital, para termos uma economia digital eficaz. A partilha de dados ou a partilha de informação vai jogar um papel importante? Vai jogar sim. Nós podemos observar que economias mais evoluídas do que a nossa têm um dos pilares justamente informação, dados, né? Por exemplo, para o sistema financeiro, o Open Banking, que tem tomado o mundo, né? Porque faz com que essencialmente informações que são úteis para o sistema financeiro possam estar disponíveis em múltiplas entidades bancárias. Eu posso ter a portabilidade das minhas informações financeiras de uma entidade para outra entidade sem ter que recadastrar tudo. Ou seja, eu poderia herdar um histórico de informações de uma entidade financeira A para a entidade financeira B. Isso tudo é muito útil, até porque, por exemplo, antes mencionasses um exemplo sobre análise de crédito. Exato. A análise de crédito, para que ela chegue ao ponto que tu mencionasses de exemplo, ela precisa de dados. Exatamente. Não é? E seria maravilhoso nós podermos ter, hoje o país já caminha para esse desenho, o que é bom. Já existem algumas entidades a serem formadas para que isso exista. A exemplo de birôs de créditos internacionais. A própria agência de proteção de dados. A agência de proteção de dados, que é importantíssima para regular quais informações devem ou não devem ser partilhadas. Exatamente. Mas, no fundo, nós chegamos a um contexto de dados são valiosos e também podem ser usados para o bem e para o mal. Exatamente. Mas quando direcionados para o bem, eles podem ajudar muito. Porque, por exemplo, imagine que eu me relacione com uma pessoa a nível comercial, um cliente, e esse cliente diz assim: olha, eu quero comprar um projeto de software de vocês, da Ethic. E eu digo: ótimo, muito bom, vamos trabalhar. Mas ele diz ali: eu preciso parcelar isso em 6 parcelas de pagamento porque o meu fluxo de caixa exige. Exato. Para eu tomar essa decisão é um desafio. Porque eu não sei o histórico de crédito. Será que ele é um bom ou um mau pagador? E como é que nós fazemos a nossa banda? Pergunta para um, pergunta para outro. É ou não é? É claro. Pergunta: conhece aquele camarada? Não, aquele camarada é sério. Em questões éticas é correto.
Né? É correto. É a tal repetição que falou, não é? É a tal repetição. Ok. Eu pergunto pra você, pá, conheces tal pessoa? Conheço. Mas, epá, ele é sério? Não é sério? Não é sério. Epá, estudou comigo. Mas esse é um modelo muito arcaico. E eu posso ser sério com ele e não ser sério com outro. Exatamente. E Poxa. como é que eu vou ter que confiar na opinião de alguém sobre a opinião de alguém? Certo, Né? certo. Então, quando nós deixamos de lado a opinião humana e colocamos dados para serem analisados, eu vou conseguir observar que, independente da tua opinião, aquela pessoa teve um problema com XPTO, onde ele contratou um serviço e não pagou por ele. Isso aconteceu 1, 2 ou 3 vezes nos últimos 2 anos. Ok. Opa, isso já me ajuda a ter uma noção de que ele é um bom ou mau pagador, por exemplo. Certo. Eu conseguir consultar se ele tem processos criminais ou processos civis dentro do sistema do judiciário, que hoje é impossível. Quer dizer, não é que é impossível, é muito difícil. Certo. Né? É muito difícil fazê-lo. Pronto. A inteligência artificial vem para ajudar tudo isso que eu falei e nós temos que entender que ela é uma ferramenta. Nós temos que usar ela Mas como uma também, ferramenta. Felipe, nesse caso específico, lembra que disse que tudo depende do ser humano. Sim. E partindo desse pressuposto, até a própria inteligência artificial aprendeu com o ser humano. Sim. E pode-se dar o caso que ele tenha aprendido mal. Pode. E vai dar uma decisão também errada. Pode. E nessa questão? Nessa questão entra o humano ser responsabilizado pelos resultados daquele software que criou. Ok. Existir um filtro onde o humano vai ter que analisar se as respostas daquela inteligência artificial condizem com os aspectos éticos que quer que aquela ferramenta tenha. Fácil. Entra aqui o papel do Estado em regular, e isso não é uma questão só da Angola, é mundial. O mundo inteiro está preocupado em regular a inteligência artificial. Porque, de fato, ela pode ser usada muito para o mal. Mas se ela for bem regulada e as pessoas que criarem ela serem responsabilizadas por eventuais danos que causarem, o contexto muda. É ou não é verdade? É. Né? É. Então, eu dou um exemplo polêmico sempre das armas, né? Porque eu sei que é um tema polêmico também. Mas em muitas sociedades onde a venda de armas é liberada, a responsabilização por aquele que vende a arma é altíssima. Porque se ele vender para alguém que não estava dentro dos critérios da lei, ele é responsabilizado, ele é corresponsabilizado. Né? E eu dou esse exemplo por quê? Porque é uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer muito mal. Ok. Então, apesar deste ceticismo, das questões éticas e tudo mais, o uso massivo da inteligência artificial para a tomada de decisão nos negócios é mais benéfico do que maléfico. Na minha opinião pessoal, é infinitamente mais benéfico do que maléfico. Ok. Então, é necessário que se passe a mensagem, porque o que temos visto é as pessoas tenderem a estar mais desconfiado do que estar na confiança. É normal. O que é que tem que ser, o que é que tem se feito para evitar tais desconfianças, por exemplo? Tudo bem, criar esse evento é fundamental. É fundamental. Mas o O que mais? debate é fundamental. A legislação é fundamental. A regulação é fundamental. A agência de proteção de dados a dizer o que pode e o que não pode estar lá é fundamental. Ok. Mas mais fundamental ainda, na minha opinião, é o que eu costumo dizer. Confiança é um jardim. Ok. Um jardim que precisa ser cultivado. Exatamente. Eu confio em você, porque eu te conheço, porque nós já cultivamos a confiança. Nós já Exato. conversamos sobre múltiplos assuntos, nós já trabalhamos juntos. Isso faz com que eu tenha confiança em você. E vice-versa. Nós já Exatamente. começamos a cultivar um jardim juntos. Qualquer coisa tem que ser cultivada. Eu preciso experimentar. Por que ninguém levanta o questionamento sobre o Microsoft Word ser seguro ou não seguro sobre as informações que eu digito ali? Pois. Segredos de Estado são registrados no Microsoft Word. Claro. Ninguém questiona dizer, epa, Word, será que o Word está me roubar informações? Por quê? Porque já teve uma relação com o Word de 20 e tal anos, ou 30, não sei. Confiança.
e disse que não há incidência na história de vazamento de dado por conta do Microsoft Word, mas assim por conta da pessoa que pegou o ficheiro, assim por conta do e-mail que foi vazado, assim porque alguém tirou uma fotografia, mas ninguém levantou o risco do Microsoft Word roubar a informação. Fiz me entender? Muito bem visto, muito bem visto. Então é fundamental a confiança para os vários setores, né? Não é só no caso das tecnologias, a confiança é fundamental. Sim. E essa confiança deve ser cultivada conforme disse. E o próprio negócio, a evolução do negócio também vai passar pela confiança. Vai passar pela confiança, na aceitação de que o uso dos recursos tecnológicos é um braço a mais para alavancar os nossos negócios. Com certeza. Ok. Muito obrigado, Felipe. Essa foi a passagem do Felipe aqui no nosso podcast, o podcast do Portal da TI. Conforme disse, o Felipe é alguém daqui da casa, então dispensa qualquer apresentação e nós agradecemos pelo seu tempo e queremos contar com a sua presença mais vezes. Muito obrigado pelas perguntas, obrigado pelo tempo, parabéns mais uma vez ao Portal de TI por fomentar um evento de tão alta qualidade, com tão boas pessoas para debater o assunto. Eu costumo dizer que quando pessoas inteligentes reúnem-se para debater assuntos, mesmo que existam opiniões diferentes, é enriquecedor. Exato. Né? E nós estamos a fazer isso hoje na prática. Parabéns mais uma vez ao Portal de TI. Ok, muito obrigado. Então foi a passagem do Felipe, diretor da ETIC. Estamos a gravar esse podcast enquanto decorre este grande evento que é o Tech Inside. Neste momento decorre o segundo painel e nós prometemos trazer outras individualidades para podermos trazer tudo aquilo que não foi possível passar em cada painel. E outras pessoas também, por mais que não sejam preletor, mas aqueles que puderem sentar aqui do outro lado para falarem conosco, então teremos a amabilidade de trazê-los dentro de alguns instantes. Nosso muito obrigado, fique do outro lado, que nós estamos aqui a servir para si. Muito obrigado.